Amigos da Ideia do Jogo, mais uma noite triste para a história do Vitória, né? E que, segundo informações que me chegam, o presidente Ricardo Davi não testemunhou essa noite trágica do Vitória, porque ele viajou sábado para a Europa com sua esposa de férias, deixando o Vitória amargando a maior crise da sua história. E a crise não passa só no campo, né? A crise passa na identidade, na confiança do apaixonado torcedor rubro-negro. Essa é a maior crise, né? E todos contra, e o presidente de férias na Europa, segundo informações que me chegaram. E mesmo que não esteja na Europa, não muda muita coisa, né? Porque ele é completamente ausente em relação às coisas do Vitória. E quando se faz presente, só faz besteira, né? Então, a situação é muito grave. O jogo de ontem foi marcado no final com cenas de violência da torcida imbatíveis. Eu assisti uma delas. Quando eu saí do estacionamento, tinha um carro parado, vermelho, não me lembro a marca. Tinha meninas dentro, jovens. Tinha 2 rapazes, eu acho, ou 3. O carro estava cheio. E de repente chegaram 3 ou 4 personagens das imbatíveis e agrediram, mas não se deram o desfrute só de agredir as pessoas, né? Agrediram o carro, né? Soco no carro, uma coisa assim, terrível. Eu estava a 4 metros deles, né? Eles não me fizeram nada, não me fizeram ameaça nenhuma, embora as pessoas que estavam comigo depois me informaram que eles não saíram do lugar onde praticaram a violência, mas não foram embora. E pouca gente se apercebeu disso. Eles entraram nos carros, e como os carros têm o filme escuro, né? Que inclusive é proibido por lei, e as pessoas não sabiam, eles estavam ali. Continuaram ali, assistindo, a polícia chegou, e dizem os meus amigos que cercaram o carro de meu amigo Jailson, que tinha me dado uma carona e assistido o jogo comigo. Mas isso não é importante. Depois teve um incidente isolado de um torcedor que passou às minhas costas. Eu ouvi quando ele disse assim: Paulo Carneiro agrediu um menino. Eu tomei até um susto, me virei e vi que tinha uma figura, certo? Que depois identificaram para mim, que eu nunca o vi na vida, já disse que já tinha sido conselheiro do Vitória e já foi deputado estadual, chamado Amauri, sabe? E os meus amigos logo me cercaram para que eu não fizesse alguma reação. Eu realmente fui muito mais surpreendido pela atitude leviana do cara, né? Que querendo me colocar na confusão das imbatíveis, né? Coitado desse rapaz, uma figura ridícula, né? Mas esse é o Vitória de hoje, né? Cercado por todo tipo de gente, né? Que poderiam estar pensando no clube, né? Poderiam estar se associando, né? Mas cada uma dessas correntes tem interesses pessoais. E usam o Vitória como mote, né? Como meio e não como fim. Esse é um dos grandes problemas do Vitória. Desde 2017, quando entrou essa figura, certo, nefasta a vida do clube, chamada Ivan de Almeida, que conseguiu permitir que o clube estivesse, praticamente o termo é esse, invadido por figuras de todo tipo, né? Gente interessada em ser candidato a deputado, né? Gente metido com política
política baixa, sabe? E o Vitória, desde 2017, vem num processo de ladeira abaixo, né? Enquanto teve dinheiro, gastaram o dinheiro. Não conseguiram nada, não construíram nada para o clube. Porque quando você gasta dinheiro e mal, com jogadores fins de carreira, sem nenhuma informação, sem nenhuma estratégia, só para fazer empresário ganhar dinheiro, sei lá se é somente empresário, certo? O que acontece? Você entra num ciclo vicioso, né? Não se construiu nada para o futuro do clube, sabe? E os nossos eleitores, ingênuos, depois de 2007, caiu na conversinha de um candidato absolutamente distante da vida do futebol, distante da vida do clube, extremamente vaidoso, extremamente incompetente, sem nenhum traço de liderança, né? E as pessoas acho que pensam que o discurso é suficiente para administrar uma estrutura de um clube de futebol. E o resultado está aí. Atlético de Alagoinhas 2, Vitória 1. Mas não foi só o resultado, foi a forma. O Vitória foi extremamente batido, né? Completamente batido, como eu nunca tinha visto na minha vida de um time pequeno do interior da Bahia. Nunca. Essa é a primeira vez na história do Vitória que o Vitória foi dominado no seu estádio por um time do interior que estava nas últimas colocações, né? E Arnaldo Lira, seu treinador, mais uma vez, ganha no Barradão do Vitória, certo? E o Atlético de Alagoinhas botou a bola no chão e terminou o jogo deixando o time do Vitória na roda. Foi uma coisa assim vergonhosa, ridícula. João Neto, que já foi artilheiro do Campeonato Baiano, já mais veterano, mais jovem ainda, embora gordo, fora de forma, mas ontem foi a maior figura em campo. Matou o lado direito do Vitória, certo? De Thales e o outro lateral, acho que é Marcos, né? Esqueci o nome, acho que é Marcos. E o Vitória foi um time completamente batido. Neto Baiano dá pena ver ele em campo, né? Consegue jogar, como é um veterano, só nos resta esperar e torcer, né? O que ele faz hoje em campo é bizonho. Acabou sendo substituído. O Léo Ceará corre para todo lado, não produz nada. Time meio de campo muito fraco. O time tem falhas na defesa, falhas no meio, falhas no ataque. O time é todo muito mal montado, muito mal estruturado. E o meu querido amigo Marcelo Chamusca, pressionado, tem dado entrevistas pouco felizes, porque eu conheço sua índole e o respeito muito, porque conheço sua família, conheço ele desde moleque, né? Desde 10 anos de idade, sei da sua formação, dele e do seu irmão, que foram praticamente criados no Vitória. Mas Marcelo não tem resistido às pressões, né? Mas o problema maior não é ele, o problema maior está na figura, certo, do presidente do clube, né? Então foi isso que aconteceu. Depois soube que houve violências também dentro do estádio, comandada pelo presidente da Imbatíveis. Gabriel ontem deu um show de violência. E eu lamento muito, né, Gabriel, que eu lhe conheci jovem, comandando essa torcida, sabe? E lamento muito que você deveria ter mais responsabilidade, rapaz, sabe? E sair do discurso para a prática. Você conversa muito, mas sua prática é muito ruim. E você precisa ter a dimensão do que é este clube, do que esse clube se transformou, né? E é um péssimo exemplo que você dá para um estádio vazio, né? Como nunca esteve. Ontem tinha 200 torcedores de ingresso pago. Vocês já viram isso na vida do Vitória? 200 torcedores de ingresso pago? Pois foi o Vitória de ontem. Mas tinha 800 de ingressos corporativos. E aí é que está um dos graves problemas do clube. O que eu falo que tem muita gente usando o Vitória como
como meio, né? Gente que usa a internet, gente de todo tipo, gente desqualificada. Agora, ex-jogadores, tá vendo a coisa assim fácil, né? Aí aparece, né? Os morcegos, às vezes na forma de pseudo-torcedores, às vezes na forma de torcidas organizadas, às vezes na forma de ex-jogadores. Todos estão sentindo a chance de tirar um pedaço do defunto. Mas eu quero aqui dizer aos senhores que nós não estamos mortos e nós vamos continuar a luta. E para isso eu peço a você, sócio torcedor votante, que vai fazer 18 meses até agosto desse ano, esquecendo a luta da AGE, porque ela continua esquecendo agora para esse discurso que eu estou fazendo, porque a luta da AGE é mais legítima do que nunca a cada dia que passa, não é? E eu deixo aqui duas mensagens, né? Uma é para o atual presidente do Conselho, deputado Robson Almeida. Eu espero que o presidente do Conselho tenha a real dimensão da gravidade do problema do Vitória e não fique tomando partido, certo? E pense na instituição, né? Você tem estado com alguns dirigentes históricos, experientes, e que devem estar passando para você, presidente, pela experiência deles, a gravidade da situação, não é? Você ainda não me procurou, mas não tem problema, não fico zangado por isso não. Eu estou fora, usando as redes sociais para manter a chama acesa, para que o torcedor do Vitória tenha garra. E o sócio também. O sócio mais do que nunca. Hoje eu já respondi a alguns sócios, será que são sócios, que dizem que não querem pagar. Bom, se não quiser pagar, como é que vai resolver a situação? Se são os sócios que vão participar dessa AGE de autoconvocação dos sócios, não é? Se é o sócio que vai participar da eleição em setembro, se ela não for antecipada, como é o desejo dos sócios. Então vejam que os sócios estão na frente de toda a situação do Vitória. Os sócios é que vão resolver. Se você não paga, você coloca o Vitória na mão mais próximo dessas pessoas que invadiram o Vitória a partir de janeiro de 2017. Tá? Então eu queria deixar essa mensagem ao presidente do conselho e a mensagem aos sócios, certo? Não esmoreçam. É tão barato, não é? Falta tão pouco. Estamos aí à véspera de uma autoconvocação, já está correndo o prazo da autoconvocação, e que se não existisse a autoconvocação, as eleições em setembro estão há 5 ou 6 meses, então vamos continuar mobilizados, certo? E com coragem, porque não foi fácil para todos os rubro-negros que construíram o clube ao longo de toda a sua existência. Não é de agora, nem da minha época só, de todas, grandes rubro-negros que passaram no Vitória. Não importa a contribuição que deram, uns foram mais felizes, outros foram menos felizes, e daí? São todos rubro-negros, mas eram bem intencionados. E eu sou um dos mais velhos, conheço bem todos eles, até conheci alguns mais velhos que eu não acompanhei à frente do clube, mas conheci como conselheiros, certo? Pessoas de altíssimo nível que comandaram esse clube nos seus diversos órgãos. Então eu quero deixar aqui essa mensagem, certo? E de solidariedade dos torcedores que foram agredidos por membros da torcida Imbatíveis no estádio ontem. Eu deixo aqui essa nota de solidariedade. Um abraço para todos.